Olá, muito boa noite a todos vocês que participam, que estão conosco nas lives, que estão conosco praticamente todos os dias, às 19h30, horário do Brasil. Bom demais estar com vocês, já vi que está entrando já, pessoal começando a entrar, olha lá, muita gente por aí, daqui a pouco a Giovana vai estar pondo, né, o boa noite de cada um. E hoje um bate-papo muito bacana, edificante, e com certeza, mais uma vez, nós vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus esteja nos usando, né? Que nós possamos estar sendo bênção, né, na vida de vocês, e queremos estar sendo os primeiros a estar recebendo esta ministração direto do trono do Pai. Então, falando hoje, igreja nas ruas, né? Ou seja, sendo igreja em todos os lugares, porque nós somos a igreja. Assim diz a palavra que Deus, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então, nós vamos bater um papo com testemunhos, vai ser muito bacana, né? Dando um alô para o Carlos, que está chegando aí, que a graça e a paz estejam com vocês. Amém, querido Carlos. E quem mais? Marilda Glendon Jacob, direto de Massachusetts. Boa noite para vocês. Então também está aí o João Seama. Meu Deus, é assim, ok. Pessoal, os irmãos discípulos de Três Lagoas, Minas Gerais, o Aitrençô. Minas Gerais na área. Louvado é o nome do Senhor. Agora Edson Pontes. Boa noite. Jesus Cristo é o Senhor. Ontem, hoje, sempre a sua palavra permanece para sempre. Pessoal, Carlinha, a paz do Senhor. Vamos orar para que o Covid passe longe aí da sua casa, de você, em nome de Jesus. Pessoal, vai entrando. Nicole, Nicole Matos, da família aí, Matos, um abraço, direto de algum lugar do planeta, Nicole fala. Pessoal, vai entrando na live, dá o aviãozinho, ó, né? Tem o aviãozinho. Você pode também abrir sala de visita, Watch Party, ok? Discípulos de Lins, interior de São Paulo, um abraço para todos aí, Carlos. Quem sabe a gente vai visitar vocês por aí também um dia, quando nos convidarem, aleluia. Edna, também o André Salim. André, boa noite, André, fica ligado aí que vai ajudar muito. Pessoal, o André me chamou aqui um pouco atrás, ele é o filho do Salim crente, né? O meu intercessor, e o Salim, um amigo meu de muitos anos, e aí ele vai estar fazendo um trabalho, né, exatamente sobre isso, sobre desse tema que nós vamos falar, né? Então fica ligadinho aí, Salim. André, um abraço. Também a Nath entrou, Lete, a paz do Senhor, tudo bom? Lete Souza e família. Então, pessoal, Evandro Brandão, boa noite, queridos. Dê um joinha, ok? Vamos pegar um outro joinha, esse aqui tá mais fácil. Dá um joinha para a turma, ok? Também tem o coraçãozinho, que você pode estar pondo aí, postando. Ah, não é Instagram, foi mal. Também, Adma Matos, olha aí a família Matos chegando. Boa noite para Emílio, Edma e Héctor, primos do pastor Osias. Peraí. Caetité, Bahia. Ok. Deus abençoe. Pessoal, vamos chamar o Osias, pastor Osias, querido. A gente vai estar falando sobre esse tema e ele vai trazer experiências, né, de longas datas, esse trabalho de evangelismo nas ruas, ok? A gente vai ter fotos, vídeos, vamos mostrar coisas aqui inéditas, algumas eu vou estar mostrando do início da evangelização, quando eu comecei em São Paulo. Então, é isso aí. Pessoal, vamos receber com muito carinho, né,
e que o Senhor possa estar usando o nosso querido Osias Matos, diretamente do Rio de Janeiro. Boa noite, Osias. Boa noite, querido. Maravilha, tamo junto. Que bom demais, que delícia a gente estar falando aqui um pouquinho sobre evangelização nas ruas, nos presídios, nas praças, praia. É maravilhoso, né, Osias? E a gente tem o pessoal numa expectativa muito grande para poder ouvir um pouco sobre isso. E a gente tem divulgado já, e vou deixar a palavra com você, se quiser estar orando, dando boa noite, considerações finais. Não. Com a apresentação. A apresentação. Amém, querido. Fique à vontade, Osias, por favor, esteja em casa. Então, eu sou Osias Matos, né? Sou pastor aqui no Rio de Janeiro, desde 1900, vovó mocinha, vai fazer quase 40 anos, né? Então, tem muita experiência para a gente estar passando aí, né? E eu queria, então, começar orando aí, pedindo ao Senhor realmente que possa comunicar a todos que estão aí, né? Tanta gente, tanta diferente aqui. Estou vendo aqui a Rosana aí, que maravilha, né? Amém. Tantos anos aí, né, Rosana, a gente fazendo o nosso evangelismo nas ruas. Vamos falar alguma coisa sobre isso hoje. Mas vamos orar para que essa palavra atinja todo o coração, né? Não sei da sua história, não sei, né, de onde você veio, se me conhece, se conhece o Alexandre, a Giovana, como é que você está hoje aí nessa live, se você vai ver no futuro. Mas a gente quer, então, pedir para o Senhor tocar nos corações. Vamos orar. Amém. Pai, nós estamos hoje, Senhor, na tua presença, certos, Pai, de que você é o principal interessado em todo esse assunto que vai ser falado hoje aqui, Senhor. Pai, que possa ser um tempo gostoso, Pai, um tempo agradável a todos, Pai. Que nós possamos realmente tocar no coração de cada ouvinte aqui hoje e os que vão ouvir lá na frente as gravações, no nome de Jesus, Pai, para que possamos, Pai, nos mobilizar e sermos, Pai, semelhantes a Jesus em tudo, principalmente, Senhor, na obra que você fez, Senhor, de estar nas ruas proclamando o Evangelho. No nome de Jesus, Pai. Dizemos que tu és bem-vindo aqui. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Amém. 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 Giovana está na operação, cuidando. Daqui a pouco ela vai entrar para dar um alô também, enfim. E então, quem quiser também fazer pergunta, né, Osias, pode fazer. Claro. A Giovana vai estar filtrando lá, vendo perguntas dentro do tema, né? E também alguns comentários, né? Deixando um abraço para todos. Se não der para responder todas as perguntas, a gente já pede perdão agora, né? Porque já pede antes, né? Claro. Porque tem um tempo, né? E agora a gente vai começar, então, nesse tema. E, Osias, a tela está com você. Tá bom, eu vou lá, então. Queridos, eu queria dizer para vocês que desde 1980, né, quando eu comecei a fazer discipulado, quando eu comecei a ir para a rua pregar, né, eu fui muito influenciado por um livro, na época, do T.L. Osborne, né, que a gente fala em português assim, que falava o seguinte: lá fora onde os pecadores estão. E a minha vida mudou ali com aquele livro, porque eu entendi que Jesus me chamou, não foi para ficar sentado num banco, mas ele falou o quê? Ide e fazer discípulo de todas as nações. E aquilo ali já tocou o meu coração. E desde cedo, então, eu comecei a ir para as ruas. Tem muitas experiências, muitas histórias para a gente contar hoje aqui. Mas primeiro eu queria dar uma base bíblica, né, de como é que nós temos que olhar para esse Jesus, não apenas como Filho de Deus, como Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não somente como profeta, como alguém que marcou a história, mas olhar para esse Jesus como obreiro, a obra que ele fez, né? Eu também, como engenheiro civil, né, gosto muito desse negócio de obra, né? E olhando Jesus como obreiro, eu quero dizer para os irmãos aí, para os amigos aí que estão assistindo, tá, que nós temos que imitar Jesus em tudo, inclusive Jesus obreiro. Que obra que ele fez? Como é que ele trouxe os discípulos para si, para depois os enviar a pregar, né? Então, Jesus nos deixou algo muito tremendo que nós precisamos entender como igreja, para que a gente possa estar mobilizado, para que a gente possa sair das quatro paredes. Porque, queridos, enquanto nós estamos em quatro paredes, o máximo que pode acontecer é o que está programado.
Mas quando a gente sai das quatro paredes, o mínimo que vai acontecer é o que está programado. A gente abre opções tremendas, e nós vamos ver alguns exemplos, né, hoje aqui, de como você, na rua, você abre um leque de opções para o Espírito Santo agir. Amém. E eu queria, né, olhando para Jesus como o nosso obreiro, né, como nosso único ponto de referência, a palavra apostólica como a nossa fonte de formação, eu queria ler para os irmãos, então, né, 3 versículos básicos aqui para a gente começar aí com uma base bíblica do que a gente vai falar. Ok. Né, Giovana, se puder me ajudar primeiro, colocando aí Mateus 5, 1 e 2. A Giovana já vai pôr para a gente. Tá? Mateus 5 e 2, para todo mundo poder ler junto. Espera aí, que ela já está chegando com o texto e a gente acompanha. Cadê E a começar moça? a ver isso, gente, né? Sempre que no Novo Testamento fala ali do templo, né, está falando o quê? Está falando do pátio externo, do pórtico, o local público. Era onde Jesus estava, né? Ele treinava os 12 diante da multidão e atendia a multidão diante dos 12. Jesus então fez essa obra e nos ensinou assim. Então, olha só, Mateus 5, 1 e 2. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Então, aqui a gente viu o quê? Jesus fazendo a obra onde, queridos? No monte. Olha só. Então, aqui, o primeiro versículo aqui que eu quero já deixar para vocês é que ele foi no monte e achou ali um lugar maravilhoso, sentou, o pessoal sentou junto e ele começou, então, a ministrar, e o texto famoso que a gente conhece, as bem-aventuranças, né, que é o famoso Sermão do Monte. Então, onde é que Jesus estava? Na rua. Ele estava no monte. Outro texto que eu queria deixar com os irmãos está lá em Atos 16, versículos 13 a 15. A Giovana vai colocar aí para a gente. Já está lá. Já está pegando, só um minutinho. Tá, tranquilo. Atos 16, versículo 13 a 15. É isso aí, vamos lá. Tá Opa! lá. Pode pôr, mozão, estampa lá. Pode deixar grandão mesmo. Estampa nosso olhinho, pode tapar. Aí. No sábado, vamos lá. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio. Queridos, olha só. Fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. O lugar de oração aonde? Na beira do rio. Ué, não é dentro de 4 paredes? Não, na beira do rio. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Então, qual era o objetivo principal deles no começo? Tá? O objetivo principal deles no começo era orar na beira do rio. Então, o que estava programado? Tá? Orar. Mas olha só, quando você está na rua, o mínimo que acontece é o que está programado. Então, vamos ver. Né? Então, vamos lá. Fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração, sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouvia era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo, tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me considerarem uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Então, eles foram à beira do rio para orar. Mas o que aconteceu? Encontraram lá com Lídia, e eles, então, proclamaram para Lídia o evangelho, e se converteu a Lídia e toda a sua casa. Então, dessa prática que eu quero passar para os irmãos hoje. Amém. E, por fim, então, para a gente dar essa nossa base bíblica, vamos ver Atos 17, 17. Atos 17, versículo 17. O Alexandre vai me ajudar também aí com a base bíblica também, ele separou alguns textos também, ele vai estar participando aí. Vamos estar junto, vamos lá, manda lá. Atos 17, 17, queridos, presta atenção. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Então, aonde era? Na praça principal. Então, queridos, Jesus deu exemplo e a igreja,
tá? Começou com esse exemplo de estar nas ruas, de estar fazendo a obra fora de quatro paredes. Para falar a realidade, a gente que está tão na moda esse negócio de célula, grupo caseiro, pequenos grupos, né? Isso a gente tem falado tanto sobre isso. Mas, queridos, a igreja na casa nada mais é do que um momento que a gente tem juntos, um grupo pequeno. Para quê? Para que a gente possa conversar sobre o que cada um está fazendo nas ruas. Se não for isso, não tem objetivo, porque a igreja na casa não é um pequeno culto em casa. É o local onde a gente vai preparar as armas, onde a gente vai, né, um está animando o outro através dos dons do Espírito, mostrando realmente o que cada um precisa, quem é que está a 1000 por hora, quem está um pouco devagar, vamos discernir isso aqui, vamos ajudar. Para quê? É o desenvolvimento do serviço dos santos. Ou seja, todos nós, sacerdotes, todos nós cristãos, nós temos o ministério comum, que é fazer discípulos, que é ganhar e edificar vidas. Então, a reunião na casa, até para isso, tá? Vocês precisam entender, ela é para quê? É para equipar os santos, para que os santos desempenhem o seu serviço. Que serviço? De fazer discípulos. Então, queridos, esse é o nosso Jesus, que quer nos mandar para fora, que quer realmente fazer com que a gente possa ter essas experiências. Então, amados, a igreja, já de muito tempo, não é de agora, já de muito tempo, a igreja ela tem se mobilizado para estar nas ruas. Então, você, onde quer que você se reúna, pessoas de várias cidades nós estamos vendo aqui, tá? Onde quer que você se reúna, tá? Você precisa conhecer esse Jesus e você precisa entender que você precisa mobilizar os irmãos aí que reúnem contigo para estarem nas ruas. Então, dada essa base bíblica, Alexandre, eu quero então conversar e eu quero contar alguns casos interessantes. Por favor. Por exemplo, né, nós, lá em 1981, nós decidimos apresentar Jesus em locais onde ele não estava sendo muito apresentado. Então, lá em 1981, por exemplo, nós fizemos um grande impacto nas praias, né? Todo dia 31 de dezembro tem multidões turistas indo em lugares. Tem essa foto minha aí, olha só. Esse é 86 aí, gente, já. É na praia? Esse sou eu mesmo, tá? É você? Tá. Lá em 1900, vovó Mocinha, Alexandre. Tá? Essa foto nossa aí mostra, olha só, eu devia ter aí 18 anos. Eu estou com 58, estou falando de 40 anos atrás, que a gente ia para as ruas, tá? E pregava nas praias, nas praças, em todos os lugares a gente tinha esse tipo de atividade, tá? De mostrar Jesus em locais onde as pessoas não estavam acostumadas a ouvir, né? Então a gente fazia esse trabalho lá na praia, botava trio elétrico, tá? E a gente fazia todo aquele trabalho junto com as pessoas. Eu tenho até hoje aqui no nosso meio discípulos que se converteram nessa época aí, pessoas que nunca imaginavam que para ver um Réveillon e a queima de fogos lá do antigo Hotel Meridian, em Copacabana, que iria encontrar alguém que iria falar de Jesus para ele. Uau. Então, a igreja nas ruas, a igreja para fora. Tá? E a mesma coisa lá no Rock in Rio, esse tipo de trabalho também nós fizemos. Assim que o Rock in Rio, lá na década de 80, o primeiro Rock in Rio que teve, Fred Mercury, toda aquela agitação toda. Eu estava lá. Nós estávamos nas ruas. Então, nós temos também exemplo de várias pessoas que foram ali curtir uma música, o Rock in Rio, e nunca imaginavam que naquele ambiente iriam ouvir falar de Jesus. Eu lembro também de outro evento grande que teve aqui no Rio, Alexandre. Acho que você não era nascido ainda. Lá em 92, né, teve a chamada Eco 92. Né, foi uma reunião mundial aqui, né, que teve sobre a Eco 92. E lá dentro do aterro do Flamengo, teve um encontro de todas as religiões. Então, tinha Santo Daime, tinha gente de todo tipo que você imaginar. Tinha mesmo? pessoas aqui dentro. E tinha algumas aqui, né? Tinha ali a comunidade lá da Zona Sul, ela colocou um trio elétrico lá fora, com pregadores notáveis falando. Eu lembro de algumas denominações
que ficaram dando círculo ali em volta do local. Mas onde é que eu estava? Eu, Alexandre, e a minha equipe de teatro, daqui a pouco a gente vai ver ali, né, uma foto antiga também do teatro, tá? Nós estávamos aonde? Lá dentro, tá? Lá dentro, olha aqui. Essa equipe nossa aí, essa foto é lá no fundão, na universidade. Nós fazíamos trabalho, eu estou aqui, né, com a minha esposa aqui no meio aqui, tá? Eu estou com a cara pintada só pela metade, já é uma década de 90, já é mais recente, tá? Mas nós estávamos ali o quê? Né? Sendo igreja na rua, sendo luz nas trevas, falando de Jesus. E na Eco 92 nós estávamos lá dentro, no meio de todas aquelas denominações. Então, quem entrou ali dentro, por exemplo, né, para tomar o chazinho lá do Santime, quem entrou ali dentro para adorar o seu Deus de qualquer maneira, nunca poderia imaginar que ali dentro ia ter uns loucos como estes aí, todos mascarados, fazendo pantomimas e falando de Jesus. E nós temos até hoje exemplo de pessoas que se converteram nessa época aí também. E dessa maneira, Alexandre, a gente tem muita experiência, né? Não só aqui no Brasil, como lá fora. Né? Eu lembro lá na Romênia, né, quando eu tinha a oportunidade de ir na Romênia visitar ali uns orfanatos, né, e a igreja americana estava tentando fazer uma aproximação com a igreja lá na Romênia, não estava conseguindo. E eu cheguei ali, o que é que eu fiz? Então, eu fui para a rua, né, com aquela meninada toda. Aí eles me levaram, Alexandre, os romenos lá, eles me levaram para uma sala e começaram a mostrar o vídeo de um retiro que eles tiveram. E eu ali eu assisti 2 horas de vídeo, naquela época era o VHS, né, aquele VHS, e eu fiquei ali 2 horas assistindo o vídeo do retiro deles. Os americanos do lado de fora olhando, né, não tinha como chegar junto, mas o brasileiro, você sabe, que tem essa facilidade, né, de entrar, de chegar, de abraçar, e eu lutei junto com a meninada, a gente levou tênis, né, os americanos levaram tênis da Reebok para dar lá nos orfanatos. A Romênia, naquela época, na década de 90, tinha passado por uma guerra, tinha muitos órfãos, e nós fomos ali, e eu comecei a jogar futebol com eles. Em 94 tinha tido a Copa do Mundo, que nós fomos campeões com o Romário, e lá na Romênia eu lembrei que tinha o tal de Age, que era o melhor jogador deles, camisa 10 deles também. Então, eu comecei então a fazer aquele ambiente ali, fora de 4 paredes com ele. Eles me levaram para ver o vídeo, Alexandre. Quando me levaram para ver o vídeo, então aí eu cheguei no final e falei para eles, eu observei aqui que vocês fizeram batismo lá no retiro. Eles, nós fizemos batismo e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, mas eu observei que vocês batizaram nas águas, né, em Cristo, mas vocês não oraram depois para eles receberem o Espírito Santo. E eles falaram para mim assim, Alexandre, Osias, essa é a nossa grande dúvida. Né? Como é que é esse negócio do Espírito Santo? E eu ali, em 30 minutos, eu passei uma visão global para eles sobre o Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito Santo, Alexandre. Por quê? Porque não era aquela coisa, né, formal, aquela formalidade que só informa, mas era uma informalidade que forma. Então, a gente estava ali, tá, e a gente viu o grande mover. Tanto que me chamaram, Alexandre, para ministrar no domingo à noite na igreja ortodoxa, tá, que os americanos jamais tinham conseguido entrar, e eu pude ministrar ali, falei sobre a unidade da igreja, usando o exemplo da seleção brasileira com a seleção da Romênia, se tivesse todas juntas no mesmo time, o Romário com o Age, né? E foi uma coisa assim muito interessante, e ali se abriu uma porta tremenda depois para os americanos se relacionarem com as igrejas ali. Quebrou, outra coisa interessante também, fala. Quebrou, né? Quebrou aquele... Quebrou. Por quê? Porque você sai daquela forma, tá? daquele engessamento, né? Uhum. Outro exemplo que eu gosto de contar também é que me chamaram nos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos a igreja ela estava muito fechada em 4 paredes, ela não estava saindo. E de repente Deus deu para eles uma visão, Alexandre, de começar a fazer o evangelismo com estudantes internacionais. Por quê? Porque eles começaram a fazer lá as estatísticas deles e eles viram que a maioria dos líderes políticos do mundo estudaram nos Estados Unidos há algum tempo. Então, qual foi a visão que foi levantado para eles ali? Ganhar o estudante internacional para que ele seja preparado para voltar para a sua nação e começar um trabalho ali. Então, quando os americanos tiveram essa visão, começou a ter que fazer o quê? Um trabalho dentro das universidades. Então, nós começamos um trabalho dentro das universidades.
Isso foi então, ali me chamaram para os Estados Unidos, né, para a gente poder conversar sobre isso. Sabia que aqui a gente fazia trabalho de rua, e uma dificuldade que eles acharam lá, Alexandre, foi com os chineses. Não conseguiam entrar de jeito nenhum com os estudantes da China. Na Indonésia, tá, o pessoal que foi preparado quando voltou, tá, teve um grande avivamento. Tá, em menos de um ano, mais de 1.000 pessoas, né, nessa igreja que se formou lá. Filipinas, vários lugares aconteceu coisas tremendas, mas na China eles não conseguiram entrar. Aí eu tive a grande sacada do Espírito Santo, né? Eu fui lá nos chineses e falei: vocês jogam voleibol? E você sabe que eu fui atleta de voleibol, eu joguei no Fluminense, né? Joguei na seleção, né? Sou campeão brasileiro na época que, né, eu não tinha engolido a bola ainda. Eu devia ter mandado umas fotos antigas minhas aí também do vôlei. Mas o que é que eu fiz? Qual foi o que o Espírito Santo me indicou? Eu fui lá nos chineses e falei: você joga voleibol? Jogamos voleibol. Falei: vamos fazer um time nós aqui para dar uma surra nos americanos? Aí eles: vamos, né? Então nós fizemos um time, 5 chineses e eu, tá? E fomos jogar contra os americanos, ganhamos do americano. Nós ganhamos de humilhar. Na época eu estava inteiraço ainda, né? E nós fomos jogar aquele voleibol. O resultado, o que aconteceu? De noite, me chamaram para tal da reunião deles fechada. Americano não entrava de jeito nenhum. E estava eu ali, a gente rindo, né? Aquela curtição toda, aquele ambiente formado dentro da universidade, porque lá nos Estados Unidos tem os dorms, né? Que é os locais que eles dormem ali mesmo na faculdade. Então eu fui na reunião deles. Aí eles começaram a falar, Alexandre, sobre a língua chinesa. Claro que a gente está falando tudo em inglês, mas eles começaram a falar sobre a língua chinesa. E eles começaram a falar para mim que na língua chinesa tem uma mesma palavra que, dependendo da entonação, tá, tem significado diferente. Eu achei aquilo muito interessante. E eles começaram a falar e dar exemplo, e eu não conseguia discernir. Era uma coisa muito difícil para mim, o tal do mandarim. Mas aí Deus, então, me deu, né, no Espírito, e eu cheguei e falei com eles: vem cá, e a palavra Deus? Né, como é que está dentro disso aí tudo aí, que entonação que vocês usam para vocês falarem com Deus? Né? E eles pararam, e eles, Osias, nós não temos, nós não sabemos. Que Deus? E começaram a perguntar, e eu pude ali também, né, conversar, e ali abriu-se uma porta também, Alexandre, que os americanos tiveram entrada, então, aos estudantes internacionais na China, e depois também começaram a fazer um trabalho ali na China. Então, todas essas histórias que eu tenho para contar para vocês hoje aqui mostram, queridos, que a igreja precisa estar nas ruas e aproveitar todas as oportunidades. Eu tenho uma história interessante, né, Alexandre? A hora que você quiser entrar, você fala aí, tá? Não, conta mais uma aí, você me chama. Ah, olha só. E tem perguntas, eu já vi aí que o André perguntou. Eu vou contar mais uma que eu passo para você e depois eu volto, se tiver tempo. Depois volta. Alexandre, eu fui no aeroporto aqui do Rio, né, o Galeão, o Tom Jobim, e eu fui buscar o Marcos Moraes, que esteve com você agora há pouco tempo aí. Ele estava vindo do Rio, ele estava vindo de Salvador para o Rio, e nós íamos para o Uruguai, para uma reunião de pastores. E quando eu cheguei, né, no aeroporto, eu estava com um companheiro meu ali do meu lado, né, pastor também, e quando eu cheguei ali, rapaz, devia ter mais ou menos, para não exagerar, uns 100 petistas com bandeira do PT, tá? Isso naquela época lá, 1900, vovó mocinha também, tá? Petistas fazendo um barulho, rapaz, eu olhei aquilo ali e falei: o que tá vendo? Tá? Depois eu fui descobrir que eles estavam esperando exatamente o Lula na época, e nem presidente tinha sido ainda, né, para fazer lá algum congresso que eles iam ter, esse tipo de coisa, né? Mas foi engraçado, eu cheguei lá e eu falei assim pro pessoal: imagina 100 petistas com bandeira, boné. Eu cheguei assim: queridos, por favor. Aí todo mundo parou, Alexandre. Todo mundo parou. Eu falei: eu queria saber qual é a proposta do PT sobre Jesus. Aí alguns se irritaram, né, e queriam discutir, e outros pareciam cristãos, evangélicos, e vieram. Mas eu falei assim: não, vocês não estão entendendo. Eu estou perguntando porque eu sou apaixonado por Jesus. Eu amo Jesus. Né? E aquela galera ali, então, se acalmou, e eu comecei a falar do Senhor para eles. Todos eles parados me ouvindo.
Nesse momento, Alexandre, quem é que entra? Entra, né, Garotinho, César Maia, Benedita da Silva. Começou a entrar a cúpula, tá? Começou a entrar a cúpula do PT ali. E quando eu me viro, então você imagina assim, né, eles entram no aeroporto, eles me veem falando, tá, para 100 petistas. Aí chegou assim, eu lembro do Garotinho, né? Ele veio assim para mim, Alexandre, apertou a minha mão assim, né? Pegou minha mão assim, apertou a minha mão e falou assim: que bom revê-lo, que bom que você está aqui. Ele até me confundiu, né, como algum líder deles. Então, achei uma coisa super engraçada. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós temos que aproveitar as oportunidades, querido. A igreja na rua, você nunca sabe o que o Senhor vai aprontar. Você nunca sabe o que ele vai aprontar. Amém. Só mais uma sobre isso também. Eu na Argentina, na Cali, Florida, em Buenos Aires. Conheço. Pastores do Rio de Janeiro, de várias denominações, nós fomos para um congresso lá. Tá? Então, aí eu comecei a falar sobre esse assunto de igreja nas ruas, e eles falaram assim, mas como é que é isso? Como é que eu vou chegar numa rua? Como é que eu vou falar de Jesus? Como é que eu vou pregar? Como é que é isso? Eu falei, vocês querem ver? Vocês querem ver? Eu falei, então vamos lá fora. Eu fui lá fora, né? Eu fui lá fora, não sabia o que ia acontecer, né? No plena Cali, Florida, é uma rua que só passa pedestres, cheia de gente. Não sei se você conhece Buenos Aires. Calçadão, conheço lá, no Calçadão. Eu cheguei ali, Alexandre, né? E eu comecei, hermanos queridos argentinos, né? Eu comecei a falar no meu portunhol muito fraco, né? Sobre Jesus. E os pastores escondidos, Alexandre, filmando de longe. A Ana, minha esposa, também estava assim na porta do hotel, esses dias é maluco. E começou a juntar gente, Alexandre. Daqui a pouco, escuto uma musiquinha lá do fundo, assim, tocando, uma bandinha tocando. Aí a coisa foi se aproximando e eu falando de Jesus. Os pastores filmando tudo. Daqui a pouco, tá? O que acontece? Vem uma pessoa para mim, chega perto, por favor, senhor. Eu falei, pois não, falando lá no espanhol deles lá, né? É que nós estamos aqui com o nosso candidato a presidente. Ele pode apertar sua mão? Veio lá um dos candidatos a presidente na época, eu não sei depois que tipo de carreira política esse cara teve, mas o cara foi lá na frente daquela multidão de pessoas ouvindo falar de Jesus no portunhol, muito mal falado, tá? E o cara apertou minha mão. Eu falei assim, cá está o futuro presidente de Argentina, e todo mundo aplaudiu. E aquela pastorada toda foi muito impactada. Então, por que, queridos, que eu estou contando isso tudo? Eu estou contando essas histórias todas, tem várias outras histórias, mas eu estou contando as histórias todas para você entender que fora de quatro paredes é que as coisas realmente acontecem. É onde o Espírito Santo pode mover. Tá? E você precisa entender que os dons que o Senhor te deu, o ministério que o Senhor te deu, não é para ser usado só entre quatro paredes, também nas ruas. É lá, tá, que os enfermos vão ser curados, é lá que as pessoas vão ser libertas, é lá que você vai pregar o evangelho e as pessoas, o Espírito Santo vai tocar e vão se converter. Temos muitos frutos, tá, relacionados a isso tudo. Alexandre, vai um pouquinho para você que eu vou tomar uma águazinha agora aqui. Falei muito. Glória a Deus. Bom, você contou várias experiências, eu acho que é muito importante as experiências, né? Essa parte prática, né? Jesus fazia isso, então ele estava dando a parte teórica e depois ele partia para a prática. E ali os discípulos iam seguindo. Aliás, o fazer discípulos é uma coisa andante, caminhante, fazendo tendas, né? Não é parado. Você colocou bem bacana essa ideia de que as reuniões que geralmente a gente faz em casa, e quando eu estou no Brasil, às vezes eu faço na minha residência, convido as pessoas para estar comigo, e é mais um bate-papo, a gente tem um momento de comunhão, e a gente procura estar dando exatamente isso, contando uma parte, dando um texto bíblico, mas querendo saber como foi a semana, como foi o dia, as dificuldades, a gente tentar melhorar, orar, interceder, e depois um tempo de comunhão, porque isso é o relacionamento, exatamente isso que a gente tem procurado fazer, porque Jesus relacionava.
Então, uma hora, ele estava... tanto é que teve aquela situação que falou, mestre, onde assistes, né? Falei, vem ver. Então, vem comigo, vem que você vai ver onde é que eu vou estar. O Senhor Jesus também nos lembra que quando queriam segui-lo, teve uma situação de uma pessoa que falou, mestre, eu quero te seguir. Naquela questão, calcula aí, porque eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Eu não tenho nem onde dormir. Ou seja, eu não tenho tempo, não tenho parada. Cada hora eu estou num lugar. Uma hora expulsando demônio, uma outra hora num barquinho ali ministrando na Galileia, numa outra hora eu estou no Sermão da Montanha, numa outra hora eu estou... Enfim, cada momento era um momento, então não parava. Queria ler mais um texto, se me permite, antes de estar entrando, dando mais uma sequência, começando a abrir para as perguntas. Então, esse texto aqui é bastante interessante, tem a ver sobre a obra, né? Em João 4:34 diz assim: disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, a fome e a nossa sede também, como foi bem colocado, é olhar para o Jesus, o nosso mestre, nós como seguidores dele, né, imitadores dele, olhando para ele, e tudo que façamos, seja como se fosse para o Senhor Jesus, temos que ter esse exemplo aqui de a nossa vontade, fome e sede, é de realizar as obras que o Pai manda. Então, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir e fazer a sua obra, ou seja, não tem parada. Eu não consigo, Osias. É claro, nós temos que ter um descanso físico, enfim, familiar, tem que ter nosso repouso, mas assim, ficar parado direto, só no comodismo, não tem como. E, aliás, eu queria deixar mais alguns textos para que a gente pudesse daí eu dar alguns exemplos também. Sou testemunho ocular disso, fazendo essa missão na rua, vou contar um pouquinho já como se sucedeu na minha própria vida. Como é que, de repente, eu fui parar em outras nações também falando e sendo igreja. Primeiro eu queria ler, mozão, põe aí para mim Atos, por gentileza, Atos 7:48. Atos 7:48 diz o seguinte, vamos esperar agir, tá ali. Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por mão de homens, como diz o profeta, ou seja, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Primeiro porque ele mesmo diz, Deus é espírito, então não tem como o espírito habitar ali no material, numa matéria. Ele é espírito, tanto é que quando ele propõe, o Senhor propõe para nós que temos que adorá-lo, ele procura verdadeiros, não falsos discípulos, não falsos seguidores, mas verdadeiros, que o adorem em espírito, porque Deus é espírito, e em verdade. Ou seja, numa verdade, numa clareza, com o coração transformado. O Senhor já, de fato, tirou aquele coração de pedra, de sentimentos doentios, egoístas, não perdoadores, e colocou um de carne. Perdoando como Jesus perdoava, amando como Jesus amou, sendo misericordioso como Jesus assim propõe, nos ensina. Então, onde Deus habita? Em nós. Coríntios, 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 16 e 17. Então, eu queria deixar essa parte primeiro embasando, para só dar uma acrescentada aí nos textos. Vocês não sabem que são santuários do Deus e o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que somos nós ou vocês, é sagrado, ou seja, Deus habita em nós. Então, se Deus habita em nós, nós temos que tomar muito cuidado, nós somos a igreja, nós somos as cartas vivas, nós somos embaixadores de Cristo, representantes do Senhor aqui na Terra, pelo período que estamos vivos. Né? A nossa pátria não é aqui, por isso o Senhor ainda propõe para que nós tenhamos que desarraigar desse mundo, arrancar essas raízes daqui. Nós temos que ser enxertados na videira, louvado é o nome do Senhor. E ainda, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, 19. Vamos lá, 1 Coríntios 6, 19, para dar mais uma embasada nessa questão de que acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus?
e que vocês não são de vocês mesmos, ou seja, nós não somos, isso aqui é de Deus, nós somos do Senhor. Foi o Senhor que nos criou. Então, quando a gente começa a entender isso, Osias, a dificuldade que eu vejo em, às vezes, a pessoa identificar, vamos para a igreja. Não, eu vou para o templo. Ok, a igreja somos nós. Então, em fevereiro de 95, quando eu entreguei minha vida, tive impacto com Cristo, automaticamente é tipo, vou para a igreja, vou para a igreja, vou para a igreja. Isso já vem ao piloto automático na nossa mente. E para desconstruir que nós somos a igreja. E eu posso até ir no templo para me reunir, mas para ter o quê? Um fortalecimento entre irmãos, mas o papel da igreja é fora do templo. É na rua, é na padaria, é no mercado, é no trânsito, enfim, para todos os lugares, não tem limites. É o mundo, é o planeta, é lá. Lembra que o Senhor nos enviou como ovelhas no meio de lobos. É lógico que vamos ter, às vezes, pedrada, que nem a gente já teve, vai ter casa apedrejada, como a nossa direto era, vai ter de tudo, cuspe na cara, às vezes um xingo, vai ter reações diversas. Mas é isso, é lá fora, indo para cima, né? Que nem você parou lá para o grupo, pessoal, me ouve aí. Aí alguns ficam até meio assim, pensam que a gente é maluco. Mas é uma ousadia no espírito, porque senão seria estupidez. Porque pela nossa própria força, a gente fazia estupidez. Mas quando você está guiado pelo Espírito de Deus, é ousadia, é poder de Deus. Que aqueles que não conhecem não vão entender. É loucura para os que não conhecem. Não conhecem o quê? O Evangelho do Reino de Deus, o Senhor Jesus. E Atos 20, 20. Atos 20, 20, eu gostaria também de compartilhar. Já estou falando muito, Osias? Não, vai lá, muito bom. Vou indo? Então tá. Perfeito. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso. Primeira coisa é a gente levar também uma palavra que edifica. Não é ficar falando besteira, enchendo linguiça, né? Até eu costumo falar que em inglês seria encher linguiça, né? Então, isso é complicadíssimo, porque você não pode falar qualquer besteira. Se você está tendo uma oportunidade para você ter pessoas ouvindo, te fixando, te dando uma atenção, Senhor, me dê a palavra certa no momento certo, que não saia nada da minha boca, nada da minha sabedoria, mas que venha do teu trono. Senhor, me usa aqui. Então, tem que ter todo um preparo e conexão com o Pai. Senão a gente vai acabar metendo o pé pela mão, fazendo besteira, afastando pessoas em vez de trazê-las para Cristo. Mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Então, tem vários outros textos, né? Se a gente fosse aprofundar nisso aí, sobre a igreja que se reunia na casa de Priscila e Áquila, por exemplo. Como é que explica isso? Então, os irmãos que estavam seguindo a Cristo, cheios do Espírito, então, Deus habitando neles. Então, é muito claro isso, né? Não estou dizendo que não pode se, e também não sou contra, etc., eu estar reunindo em um templo para uma edificação, para estar ministrando, sendo palestra. Não tem problema algum, só que a motivação de estar com irmãos quando se reúnem era para estar exatamente testemunhando, afiando a espada, ou seja, se reciclando, arrumando a armadura para a batalha. Então, foi bem colocado, certíssimo, e dei essa base, finalizando, Tiago, capítulo 1, 27. Então, por que agora ir para a rua, ou ir para algum lugar, ou, enfim, proclamar o evangelho do reino? Porque a religião de Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. A religião, o que o Senhor aceita como aroma agradável? Cuidar dos órfãos, das viúvas em suas tribulações, e não se deixar corromper pelo mundo. Então, tem uma sequência aí. Não se corromper com as coisas do mundo, primeiro, porque se eu sou amigo do mundo, eu sou inimigo de Deus. Se eu sou inimigo do mundo, eu sou amigo de Deus. Então, orando e jejuando sem cessar, em espírito, pedindo discernimento, a clareza, né, para que o Senhor nos ajude a poder levar a palavra para pobres, viúvas, necessitados. Aliás, o próprio Senhor Jesus disse,
pobres sempre tereis no mundo. Né? Mas eles dizem, mas a mim não. Então, aquela situação lá do que ocorreu. Então, por que de repente, experiências próprias agora? Eu comecei, porque eu venho de um meio de música, então eu era boêmio, eu não tinha sono de madrugada. Geralmente acabava os shows, ia para um barzinho, uma boate, uma discoteca, jantares. Eu dormia muito tarde, de madrugada. Então, eu comecei a usar isso, né? Para quê? Essa falta de sono para evangelizar nas ruas. Então, eu ia... Tem a foto aí, mozão? Então, eu ia para as madrugadas, no centro de São Paulo. Aqui já não era madrugada mais. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu, me vestiste. Então, eu fazia já campanhas, ia para debaixo das pontes, viadutos. Essa primeira foto aqui, ó, era até de um mendigo que ficava ali no centro de São Paulo, chamava Costa. E eu trazia para dentro de casa. Ó, quando eu ia para os Estados Unidos, trazia essas doações, essas malas, lembra essas bags que vai crescendo, subindo, abrindo o zíper? E eles vinham para casa, tomava banho no meu apartamento. Eu não tinha dificuldade com isso. Aqui, a Giovana, do lado direito, ia para as ruas comigo. Aqui embaixo, eu estou na porta do prédio ali, no centro de São Paulo, eu trazia aqueles garotos que cheiravam cola, ali da Praça da República, Amaral Gurgel. Então, assim, tentava fazer alguma coisa. Mendiga aqui, ó, indo lá para casa, ok? Na foto à direita, embaixo da Gi. Embaixo ali, à direita, a última, Praça da República. Então, levando ali um pedaço de pão, um panfleto, uma palavra amiga. É isso aí, é indo para cima, né? Também me formei em capelania, então no hospital, estava ali nos hospitais, então estava enfermo, foi visitar. É o que Jesus disse, simples assim, simples assim. Aqui era aí, na pediatria, na ortopedia, na pediatria. Pediatria, no Hospital Municipal do Tatuapé. Então, ali eu servi quase um ano. E ali, exatamente, pessoal, e Osias, que eu comecei a ter a ideia de querer cuidar de crianças. E aí que começou a ideia de eu ir para o país mais pobre do mundo. E aí veio o Níger, aquela coisa toda. Então, hoje, os projetos são no Níger, na Índia, e agora no Brasil. Tem mais foto aí, mozão? Isso foi lá atrás, 2001, antes até, né? Aí, ó, lá na pediatria do hospital, aqui em São Paulo. Então, foi assim, os trabalhos voluntários. Aí, levava violão, conseguimos a sala, tinha uma sala lá no próprio hospital. Olha lá, tantos eventos que eram feitos, né? Conseguimos uma salinha. Inclusive, estava vindo depois enfermeiros, médicos. Olha lá, que benção. Então, é isso, mas indo para cima, sabe, Osias? Então, o intuito disso aqui não é aparecer, não é se mostrar, não, é para você falar, você pode, você consegue, deixa Deus te usar, deixa o Espírito de Deus te usar, né? Vai para cima. Então, tem essas experiências. Tem algumas outras do Níger, que é uma nação muçulmana, e ali você tem que estar sendo guiado mesmo pelo Espírito, senão você está lá na rua de peito aberto, os caras podem te ter pode te mandar para a glória. Então, eu queria mostrar aqui, mozão, tá fácil os pedacinhos dos videozinhos, os pequenos, como é que tá por aí, meu amor? Então, pode pôr. Agora no Níger, né, amor?
Viu? Então, assim, para a glória do Senhor, ali o que foi mostrado? Eu estava falando, a Giovana veio, não estou te ouvindo nada. E eu falando. Muta o microfone. Né? Aí, olha só, o que tinha ali? Na rua, uma nação islâmica, 98,5% de muçulmanos. A gente chega, ataca com violão, louvando a Deus em dialeto. Eita glória! Ai, 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 embarcada, isso, ai, ai, ai. Meu, e vamos que vamos, cara. A gente canta 3 hinos, batendo palmas, os muçulmanos tudo, aleluia! Aí alguns começam, peraí, estão falando que Jesus é Deus. Aí uns ficam meio assim, outros param de bater palma. E aí vai. Então, são os evangelismos relâmpagos que eu falo. Então, na frente de mercadinho, no meio da área pública, então com refugiados. E é isso aí, é meter na cara. Nós vamos que vamos. Né? Morrer nós vamos um dia. Então, meu amigo, você é aqui, você é no Níger, você é um avião caindo. Ó, para a glória a gente vai um dia. Então, na prisão, batismo que estava ali, na prisão, já tivemos 3 batismos, isso é um milagre de Deus. É a graça de Deus que permite a gente estar no presídio, no hospital, pelas ruas, trabalho com os refugiados a campo aberto. Então, quem nos guarda é o Senhor, sabe, Osias? Então, e tem no Brasil também. No Brasil tem aí, mozão, tá pronto? Os evangelismos subindo. A gente está orando aqui, pessoal, para que a gente possa estar entregando as cestas na segunda parte, setor da comunidade, aqui em Cidade Tiradentes. Cidade Tiradentes é a maior comunidade favela da América Latina, então eu distribuo por setores. Teve um dia que foi de madrugada, então hoje são 19 pontos de favelas e comunidades, para a glória do Senhor, abertas desde abril até agora. E pontos fixos que a gente já pode ter a liberdade, entrando com liberdade, com o pessoal já sabendo, não, o pessoal aí veio trazer cesta básica, veio trazer a palavra, louvando. E a primeira coisa que a gente fala, nós não estamos aqui, eu já falo para a galera toda, já com um cunho político e nem denominacional, e nada, é Jesus. É o que Jesus disse. A campanha chama: tive fome e me deste de comer. Então, nós não temos interesse em nada. Só que vocês busquem o Senhor de todo o teu coração. Né? Tem mais um aí, amor? Tem mais um aí, acho. Tem mais um. O Senhor falou, olha, precisava tal, quando o pessoal está buscando a palavra de Deus, e que o Senhor ele ouve as nossas orações. Então, vamos agradecer o Senhor, né? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por estarmos juntos, Senhor, aqui mais um dia. Esse dia especial, Dona Maria tinha pedido uma panela, Pai. E nós sabemos que o Senhor ouve o pedido dos seus. O Senhor levantou pessoas para poder ajudar aqui outros. Nós te agradecemos que sempre eles possam estar recebendo do Senhor as coisas. Eles busquem a cada dia mais. No nome de Jesus, protege eles, Pai, de toda doença, todo vírus. Guarda a família deles, guarda eles aqui unidos, porque assim nós conseguimos estar agradando o seu coração. No nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. É isso aí, é só alegria, né, Osias? Então, Amém. É coisa maravilhosa. Se quiser, tinha uma pergunta aí, mozão, do André, do Salim. Se quiser pôr, você poderia me responder também quais são as condições das pessoas que você ajudou na rua. É isso? Xande, você poderia me responder também quais as condições das pessoas que você já ajudou na rua? Sim, as condições são difíceis, são precárias. Muitos têm até familiares, mas não conseguem mais se adaptar com os familiares. Alguns preferem a própria rua. Alguns são, inclusive, conhecem a palavra, mas não tem força, não tem, como é que fala assim? É a força mesmo espiritual, não tem, assim, um local, porque às vezes é muito subjugado. Chega uma pessoa, às vezes mal cheirosa, entra num templo, não é todo mundo que às vezes aceita, que até sente num banco, ou esteja perto, ou até ajude.
mas é mais fácil, às vezes, você recriminar do que você amar. Então, são pessoas que precisam mesmo da ajuda da gente, as orações da gente, né? Você vai fazendo amizades, né? Por exemplo, aquela dona Maria pediu uma panela de pressão, eu tinha conseguido levantar depois, levei para ela. Essa semana levei mais cesta básica para ela. Então, assim, você vai conhecendo pessoas, a vida de pessoas, histórias de pessoas diversas. E então tem muita gente que acaba se envolvendo até com droga, se envolvendo com a prostituição, e querem sair, querem ir para centros de recuperação. Então a gente procura tentar dar dicas, indicar. Então é um trabalho, aquilo que você falou, Zias. Cada dia não tem rotina. É igual no Níger lá, você não tem uma rotina, você tem um esqueleto, uma trilha de trabalhos, né, um horário, uma organização, mas o dia a dia não tem surpresas diárias, né? Então, não sei se tem mais pergunta. Osias, queria dar uma... Eu queria, Alexandre, porque às vezes o pessoal que está assistindo aí, ouvindo, eles começam a se perguntar, né? Mas como é que é esse negócio, né? Eu tenho vergonha, né? Eu tenho medo de pregar, né? Eu não sei como pregar. Então, eu quero dizer para você que ir para a rua, tá? É ali que você vai aprender a pregar, é ali que você vai perder o medo e é ali que você vai perder a vergonha. Yeah. Desenferrujar também, se você está enferrujado, tem um tempão que você não vai, é ali que você vai fazer. Porque nem sempre é na rua que você vai ter assim, um fruto assim tão espetacular. Mas onde você vai ter um fruto espetacular? Com os teus amigos e teus parentes íntimos. Mas como é que você vai conseguir colher esses frutos se você tem medo, se você tem vergonha, se você não sabe? Então, é na rua que você vai aprender. Quanto mais você está na rua, tá, realmente praticando isso, mais facilidade você vai ter, tá, de usar isso, essa intrepidez, essa ousadia, tá, que nós estamos falando aqui, tá, diante das pessoas que você conhece, que você convive. Tá? Então, eu queria só, Alexandre, fechando aqui, falar da mobilização, né? São 4 tipos, né? A mobilização que nós temos que ter dentro da igreja. Primeiro, tá? É o que nós chamamos de oikos, ou seja, toda vez no Novo Testamento que você lê a palavra casa, né, tá ali, é do grego oikos, que significa não apenas as pessoas da tua casa, mas as pessoas do teu convívio. Tá? Parentes, amigos íntimos, o padeiro que te vende o pão, o jornaleiro que te vende o jornal, pessoas que você convive pelo menos ali uma vez por semana. Essas pessoas, você é responsável por elas como se fosse uma horta que você tem para você cuidar. Então, como é que você vai intensificar um trabalho evangelístico para ganhar essas pessoas para Jesus? Tá? É fazendo o trabalho da rua, para você ter essa prática e fazer. Então, a primeira mobilização que a igreja tem que estar, ela tem que estar envolvida com o seu oikos, ou com a sua horta, tá? Para saber cuidar, até chegar ao ponto de colher. Uma outra também, que nós temos muito aqui, mobilização, é sair de 2 em 2. Como Jesus enviou lá os 70, sai sempre com uma pessoa junto com você. Sai de 2 em 2 na rua, porque um anima o outro, tá? E você sai abordando as pessoas. É o que nós chamamos o gancho, né? Dar o gancho. O que é dar o gancho? Dar o gancho é a abordagem inicial, para ver se a pessoa está com fome, está com sede, para ver se aquela pessoa, discernir se aquela pessoa está pronta realmente para ouvir a palavra. Então, um exemplo de gancho, por exemplo, para você, você chega do nada para a pessoa, você se apresenta, né? Boa tarde, meu nome é Osias, eu sou um discípulo de Jesus, e Jesus afirmou que ele é o caminho, a verdade e a vida. O que é que você pensa sobre isso? Você faz uma pergunta dessa para a pessoa, é uma pergunta que ela não pode responder sim ou não, que ela vai ter que falar alguma coisa. Então, muitos vão chegar e falar assim, não quero saber disso não. Então, você deixa para lá. Mas muitos vão chegar e falar assim, não, eu concordo e tal. E inicia um papo. Então, aquela abordagem é que te leva depois a falar do propósito eterno de Deus, do problema do homem, da solução que é Jesus e tudo mais. Uma outra mobilização que a gente faz, a terceira, é de porta em porta. Tá? Você chegar e você bater nas portas da vizinhança, você que mora num prédio aí, tá? Sai batendo de porta em porta em todos os teus vizinhos, chama para um lanche na tua casa, pergunta assim, bate na porta e fala, oi, querido, eu sou aqui o vizinho do 302, tudo bem? Você tem uma Bíblia aí na sua casa?
Tá? E se a pessoa tiver uma Bíblia na casa, eu posso ler um versículo para você da tua Bíblia? Entra lá, às vezes aquela Bíblia lá, católica, o que for, você vai, você antes, lógico, você orou, você se preparou, lê um texto para ela na Bíblia, então é uma entrada que você tem. Normalmente, vão te chamar para tomar um café e normalmente você vai conseguir falar do Senhor. É outra mobilização. E, por fim, é o que nós chamamos do pórtico, né? O que é o pórtico? O pórtico é o local público que você vai. É uma praça, é um shopping center, é uma praia, é uma universidade, em qualquer lugar onde você tenha público. Você vai ali, sem pretensão, guiado pelo Espírito Santo, e deixa Deus fazer, e vai ter todos esses exemplos aí que nós estamos falando. E só para fechar, então, voltar para você a palavra, Alexandre, eu estava uma vez com todos os discípulos mais chegados, num restaurante aqui na Praça Sans Penha, no Rio, e um amigo meu me viu e falou assim, depois para mim, né, Osias, eu já tinha ouvido falar que você é a igreja nos lares, mas agora, como eu estou vendo aqui, você também é a igreja nos bares. Aí eu falei assim, Alexandre, a igreja nos lares, nos bares e em todos os lugares. Amém. Vai lá, Alexandre. Glória a Deus. Tem a pergunta aqui de novo. Olha só, o André perguntou de novo aí, mozão. Cadê a pergunta do André? Xande, você poderia me responder por que certas pessoas estão na rua mesmo tendo condições de não estar? Por que preferem ficar na rua? Queridos, eu entendo que a pessoa que ela já está ali na rua, primeiro, ela está independente do próprio sistema da própria casa, dos regulamentos da própria casa. Ela quer fazer o que ela bem entende e o que elas querem fazer a hora que elas querem, sem ter compromisso. Isso eu percebi em algumas pessoas, o Osias, André e todos. Algumas outras, elas tentam até ir para casa. Teve um casal, inclusive, que a moça até ia na casa da mãe dela, na Zona Norte, tomava banho, tá? Lavava as roupas na casa da mãe, mas voltava. Morava em frente à rodoviária em São Paulo, junto com o parceiro dela. Mas eu pergunto, mas por quê? Tem a casa, tem um lugar lá, tem seu quarto. Não, porque daí eu tenho que ficar debaixo, eu não quero obedecer, não é obedecer, eu não quero seguir as regras da minha casa. Tipo, tem uns que não querem se submeter, às vezes aos pais, à família, outras práticas, às vezes, que tem, por exemplo, tem uns que no alcoolismo, massacra, e a família já não aguenta mais, falando, aqui não dá. Então, tem dos dois lados, tem de tudo. Outros envolvidos com droga, crack, tem muito pelas ruas, cola, cheirando cola. E, às vezes, é difícil mesmo, eles não querem, eles preferem, então, estar na liberdade da rua, às vezes comendo o resto de lixo, coisas assim que... E na pandemia agora, principalmente, sofreram demais, porque não estava tendo contato, não estava o pessoal podendo sair de casa para levar ou doar alguma coisa para os moradores de rua. Teve muitos que morreram. Então, foi uma catástrofe. Mas é isso. Infelizmente, preferem estar ali por causa de vício mesmo. O vício de estar ali naquele outros companheiros da mesma prática que vai ali naquela roda do escarnecedor, vão atrapando, né? Vão segurando e não conseguem ter força para sair. E muitos não querem ir para clínicas, casas de recuperação, infelizmente. Isso é um básico, assim, não sei como que é no Rio, mas eu acho que é algo geral, né? Em todo o pessoal que está ali nas ruas, ou está no Brasil, está aqui em São Paulo, mas... moro no Nordeste, mas não tenho dinheiro para voltar, queria até voltar. Então, tenta descolar uma passagem, alguma coisa, mas está ali porque não tem uma condição de pegar o dinheiro para a passagem de volta. Então, tem de tudo um pouco. O Eric, fala, lê para nós aí, Osias. Xande, Osias, poderiam falar um pouco sobre a manifestação dos dons durante a proclamação do Evangelho? Começa aí, Osias. Fala lá, vocês. Olha, não tem a mínima condição de você fazer nada sem os dons do Espírito Santo. Desde a criação dos teus filhos, trabalho, estudo, igreja, e não é diferente nas ruas. Você nas ruas, você precisa da palavra de conhecimento, né, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, né, você precisa dos dons de curas, né, para estar aplicando aquilo tudo ali.
Tá? É uma coisa assim muito tremenda. Eu lembro na Praça Sans Penha, que a gente sempre vai proclamar aqui, nós estávamos orando antes e Deus falou assim, ó, hoje vai vir uma pessoa chamada Fabrício, tá? E vocês precisam proclamar o evangelho para eles. E todo mundo ficou, Alexandre, assim, naquela tensão, né? Cadê o Fabrício? Cadê o Fabrício? E quando ia falar para algum homem, você é Fabrício? Não, não é Fabrício. Então já estava todo mundo assim muito, ai, cadê o Fabrício? Aí eu não aguentei, sabe o que eu fiz, Alexandre? Gritou. Cheguei na Praça Sans Penha e gritei, Fabrício! Aí o rapaz do lado falou assim, oi. Eu falei, você é o Fabrício? Vem cá, querido. E nós falamos do Senhor para ele, e foi assim uma coisa tremenda. Quem estava lá na praça comigo esse dia, que está ouvindo aí, sabe. Então, o que foi aquilo? Deus deu ali uma palavra de conhecimento para a gente. Aí eu já vi vários casos, tá, de você, por exemplo, o discernimento de espírito. Como é que é esse negócio? O discernimento de espírito não é só para você saber se a pessoa está endemoniada ou não. Então, normalmente, por exemplo, vamos eu e o Alexandre falar para um guarda de trânsito no meio da rua, tá? Enquanto eu falo, o Alexandre está ali, ele está pedindo, Senhor, me dá aqui o discernimento. Né? Como é que essa pessoa, né, ela tá pronta para ouvir? É um terreno fértil? É uma pessoa de paz? Né, que essa palavra está entrando, o que o Zia está falando? Senhor, me dá... E aí Deus vai o quê? Com esse coração de tentar discernir, Deus vai dar para ele uma situação, vai mostrar o problema. O problema dessa pessoa é isso. Aí ele vai entrar com palavra de conhecimento, por exemplo. Né? Deus vai falar assim, ó, esse guarda de trânsito aqui, quando era pequeno, o pai dele abandonou ele traz uma mágoa muito grande, tem um espírito de rejeição dentro dele muito grande. Então aí, enquanto eu estou falando, o Alexandre teve esse discernimento, essa palavra de conhecimento, ele vai e ele pode falar. Aí depois vem a palavra de sabedoria, que é o quê? Que é a solução do problema. Tá? Então, quer dizer, o Espírito Santo está o tempo todo nos orientando, gente. O principal interessado em ver as pessoas salvas, quem é? O Espírito Santo. Ele que conduz as pessoas ao arrependimento. E ele, então, vai nos dando essa ferramenta, que são os dons do Espírito Santo, para a gente estar atuando ali. Tá? E não é diferente também. Tá? O momento de você dar uma profecia, o momento de você agir num dom de fé, que vai te fazer agir numa operação de milagres, o que foi. Tá? Uma coisa muito interessante é você conhecer Jesus e como ele foi dependente do Espírito Santo em tudo. Jesus dependeu do Espírito Santo. Lá no meu canal do YouTube, lá tem, Alexandre, Jesus e os dons do Espírito Santo. Tem um videozinho que eu recomendo para todo mundo, para você aprender como usar os dons do Espírito Santo na proclamação também do Evangelho. Amém. É isso aí. E você já falou. Agora eu só podia dar experiências, várias. Tem curas, já vi pessoas sendo curadas, cegos, enxergando, a manifestação, né? Por exemplo, lá no Níger, olha lá, ó, o canal aí, pessoal, do Osias, ok? Tá aí já, a Giovana já estampou. Uma criança, por exemplo, que foi muito forte para nós, chegou morta, e aí foi orado, a equipe orou, e a criança estava gelada, ela ressuscitou, o nome dela é Ressurreição, inclusive, está até hoje no projeto, está lá com a gente. Então, assim, tem várias coisas que acontecem, desde ressurreição a tudo, a libertação, a cura interior, a uma cura física, todas as coisas, né? Quando você está nessa conexão, né? Buscando a sabedoria do alto, a coisa acontece, né? E você já disse tudo, o maior interessado é o próprio Senhor Jesus nas almas. Tem mais pergunta, mozão? Alguma pergunta a mais? Vamos ver se tem por aí. Quer dar alguns... Deixa eu ver aqui. Vamos puxando ali. Atos 4:29. Glória a Deus. Aí o Wilson falando que dá a intrepidez àqueles que a buscam. É isso aí, não é, Osias? A gente buscar, perseverar, louvado é o nome do Senhor. Está certíssimo. O André Salim, muito obrigado por responder as minhas perguntas. Um abraço, querido. I love you. Estamos aqui para isso. É isso aí. Perguntas. Maria Regiane, igreja chamado para fora aí de pregar o evangelho. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Pessoal participando. Tem os canais, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre os canais. Se inscrevam, sigam, né? Envie sua pergunta. E a gente está chegando praticamente aqui, quase nas considerações finais. Agora acertei, hein? Agora eu acertei. Antes, Osias, no meio dessa questão toda, né, quando eu tinha falado para você, alguns me perguntam
não perguntaram aí, mas já tive outras perguntas assim. Mas como é que é? Você chega na favela, na comunidade, chega com as cestas, vai entrando, tem de tudo. Tem situações que, por exemplo, para a gente começar a chegar, nós dividimos por setores. Então, claro que tem responsáveis, que a gente já teve situação de chegar, cara e coragem, aí você tem exatamente esse discernimento, essa percepção de bater um olho ali e ver quem... Olha, tudo bom, pessoal, trouxe aqui uma cesta básica, tem gente precisando. Quando você teve uma situação assim, veio já uma senhorinha, não sei o quê, outra deu um assovio, o outro mano com um revólver do lado, já falando, como é que é? Peraí que eu já vou ajudar. Aí você tem que discernir em frações de segundo ali, o Senhor tem que te revelar o que vai acontecer, quem de fato te ajuda, quem está mentindo, quem está precisando. Cara, é um negócio assim que é coisa de Deus. Daqui a pouco você já tem uma ou duas pessoas que o Senhor já te deu discernimento. Para o cara que estava ali primeiro com um revólver te olhando assim, você fala, brother, é o seguinte, eu vou sair para entregar isso aqui, o carro vai estar ali, e quando eu voltar, o carro vai continuar estando ali. Você está me entendendo? Porque isso aqui é do Senhor. Então, quer dizer, você começa a mandar nos caras que queriam te mandar. E assim a coisa começa a fluir, começa a acontecer, daqui a pouco te trazem até café, vem um tiozinho lá, eu trouxe um cafezinho para você, moço, que bom que você veio ajudar a gente. E já foi ali. Você já tem um espaço. Em cada lugar é um lugar. Então, aí você faz o registro. Hoje, né, naquele mesmo lugar, que foram acho que uns 3 ou 4 assim, chegando, né? Cara e coragem. Mas hoje já está organizadinho, tem a líderzinha lá, mais uns 2, sempre pego 2 ou 3 para organizar. Aí já fazem uma lista, já tem um nomezinho. Quem já recebeu no mês passado, já na outra recebe outros, vai esperar primeiro quem não recebeu. Então a gente começa a organizar, começa a fazer pontos que você pode, já sabe que eu vou levar um violão, vou levar o pandeiro, o chocalho, alguma coisa eu levo. E então tem uma palavra, não é aquela horas, não, coisa simples, básica. Mozão, tem aí o de anteontem, aquele que você foi, tá aí facinho, aquele pequeno videozinho para estar mostrando. A Giovana está começando agora devagarzinho, está indo, ela está ainda recuperando dos sintomas da Covid, que ficou com sequela. Vamos lá, Lete. Aqui muitas pessoas falam que a pessoa só é batizada com o Espírito Santo se falar em língua. Ih, qual a visão de vocês perante a palavra do Senhor? Qual é a visão bíblica? Não é a nossa. Bora lá, vai, vou deixar para você essa aí, né? Vou deixar essa aí vai poesias. Olha só, nem todo mundo é obrigado a falar em línguas. Para você ter a certeza que você é batizado com o Espírito Santo, algum dom vai se manifestar. Amém. Agora, o dom de língua é algo tão maravilhoso e tão precioso, que foi, inclusive, guardado para a igreja, que não tem porquê você achar que você não vai ter esse dom. E é um dom para todos. Por quê? Porque o dom de línguas, em primeiro lugar, é um dom que você pode estar usando e falar uma língua que é conhecida de alguém e que você não conhece. Isso é para quê? É para que o mundo veja e para que o mundo se encante com isso, com esse poder de Deus. O segundo tipo é você orar em línguas e ter uma interpretação. Isso aí é para quê? É para que a igreja seja edificada. E tem ainda o terceiro tipo, que é você falar ali na tua oração, tá? Língua dos anjos, que é para quê? Que é para a sua edificação. É para você adorar a Deus, tá? Numa maneira que você jamais conseguiria com qualquer idioma que você fale, inglês, português, espanhol, alemão, o que for. Então, Deus te dá essa língua, tá? Que é o perfeito louvor. Então, não tem por que uma pessoa falar em língua. O grande problema é que as pessoas querem encarar isso com a mente, não é. A língua já está lá dentro, porque é um dom que Deus deu a todos. Você só precisa dar som àquilo que está lá dentro. Então, tenha fé, realmente, tá? De que o Senhor quer usar isso, né? Eu fui batizado com o Espírito Santo e comecei a falar em língua dia 5 de agosto de 1980, Alexandre. Fez 40 anos agora. Nesse dia, eu e Ana comemoramos, né, que eu fui batizado em Cristo nas águas e no Espírito Santo. E, querido, eu quero dizer para os irmãos que eu oro em línguas, tá? Nesses meus 40 anos, todos os dias. Não tem um dia que eu não oro em línguas. Em diversas situações, para edificar a tua fé, para adorar ao Senhor, para poder ser usado por Deus em alguma situação e também para interpretar.
é uma questão de você querer ter fé e aprender. Amém, queridos? E um detalhe, Osias, porque há uma confusão, se me permite dar uma complementada. Claro. É uma diferença, porque quando você está se edificando, e não é interpretação, só para dar uma esclarecida, porque às vezes tem pessoas aqui que vão para o templo, todo mundo ao mesmo tempo, orando em língua, cada um na sua... Então, assim, para alguns, por exemplo, que estão chegando, fica muito confuso. Até confunde a cabeça. Um bando de louco, um bando de doido. Quer dizer, a edificação, às vezes eu vou ministrar em algum lugar, ou vou ser ministrado, ou sou convidado em algum local para estar indo, ou para pregar, ou não. Mas, tipo assim, eu posso estar orando em língua aqui quietinho no meu banco, baixinho, suave, tranquilo, em espírito, ou estou em línguas ali tranquilo, não preciso estar apavorando, detonando. Tudo bem, tem o chamado que tem, né? O sapatinho de fogo, um monte de coisa aí. Amém, também é válido, tudo é válido. Mas a gente tem que ter só um discernimento para acabar não caindo numa carnalidade, numa meninice, espantando, assustando, escandalizando, porque isso também peca, faz o outro pecar. Então, a gente tendo essa sabedoria, esse discernimento, tudo vai bem, né, Osias? Inclusive, Alexandre, a hora que eu mais oro em línguas é em situações que o Senhor me coloca, né, por exemplo, para orar por um enfermo para ser curado, né? E às vezes, na minha carnalidade, vem aquela incredulidade no momento, vem aquele, né? Poxa, será que, né? Aquela dúvida de repente, aí eu começo a orar em línguas, tá? E a fé vem, porque edifica a tua fé. Amém. Você começa a orar em língua e daqui a pouco você começa, não, peraí, eu creio e eu vou proceder naquilo que eu creio. Se eu creio que Jesus pode curar, porque é fácil crer no Jesus que fez e no Jesus que fará, mas no Jesus que faz hoje, nem todo mundo crê, mas para isso temos o Espírito Santo. Amém. Gente, o Espírito Santo é fantástico. Quando Jesus falou para os discípulos assim, ó, eu tenho que ir, os discípulos entraram em desespero. Você tem que ir? Você tem que ir para o Pai, vai nos deixar sozinho? Como é que é esse negócio? Você tem que ir por quê? E ele falou assim, ó, eu tenho que ir porque o Espírito vai vir. Olha só, o mesmo Espírito que está em mim. Tá? Tudo que Jesus fez aqui na Terra como homem, porque ele abriu mão da divindade dele, do poder dele como Deus, tá? Ele foi guiado pelo Espírito Santo, Atos 10, 38. Amém. Tá? Então, tudo que Jesus fez, né? Se ele andou sobre as águas, se ele multiplicou os pães, ressuscitou morto, né? Tudo que ele fez, se ele sabia que Judas ia ser o traidor, tudo foi pelo Espírito Santo. Então, Amém. querido, a língua, tá? É o que vai edificar a tua fé para você mover nos outros dons. E assim como a fé é um músculo que tem que ser desenvolvido, os dons também, tá? É um músculo que você precisa desenvolver. Você não pode chegar hoje, não, vou ressuscitar um morto. Para você ressuscitar um morto, você tem que começar aqui a edificar a tua fé, orando em línguas, para quê? Vai orar para uma dor de cabeça. Vai por resfriado primeiro, né? E Deus vai te colocando, né? De fé em fé, de glória em glória. Exatamente. A Giovana, acho que colocou aqui para nós. Conseguiu lá, mozão? Vamos ver. Ela estava pondo um vídeo para a gente. Olha lá, esse aí foi agora. Tiradentes, com mais uma entrega da cesta básica. Como aí o pessoal para vocês. Falando de Jesus, que Jesus mandou fazer. Lembra quando ele disse? Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Fui forasteiro, estrangeiro, vocês me hospedaram. Estava preso, vocês foram me ver. Estava enfermo, também me acudiu ali, me deu assistência. Além do que também, estava nu, me deste roupa. Então me vestiu. Então é simples assim, pessoal. Eu fazer o que Jesus disse para fazer. Além ainda do que Jesus disse, no mundo tereis aflições, ok? E também, sempre os necessitados sempre vão ter no planeta. Então, o que Jesus fazia? O ponto principal era levar o evangelho do reino de Deus aos pobres necessitados. Então, queridos, nós estamos aqui com família de Deus. E a gente queria agradecer, pedir oração por vocês. Já, nós estamos aqui, dá um geral aqui, irmão. Estamos aqui e vamos daqui a pouco entregar um pouco daquilo que cada um possa ter consciência nesse momento. Primeira consciência, eu acho que Deus está usando todo esse tempo para nos ensinar.
a termos mais amor ao próximo, todos nós, a se importar mais uns com os outros, a refletir mais sobre a nossa vida, os caminhos que a gente tem escolhido, o que a gente tem trilhado. Cadê o Rafinha? Rafinha. Aqui com a gente de novo. A Cris, cadê a Cris lá do outro lado? Cris! Olha aqui, cara! Nessa obra, nessa ação maravilhosa aí, que é algo de Deus mesmo, tá bom? Na campanha que ele come me desse de comer. O nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus, que cura, que transforma, que liberta o coração do eterno aprendiz, que nós somos eternos aprendizes do Espírito Santo de Deus. Peço agradecido em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Então, esse daí foi agora, anteontem, né, amor? Acho que foi anteontem. Ou ontem. Ontem ou anteontem. Glória a Deus. Então, são várias coisas. As crianças ali com a pipoquinha, tudo. Inclusive, teve um pai, a maioria desses filhinhos ali era de um pai, uma família só. Ele falou: a maioria dos filhos ali é meu. E várias situações, várias situações, para a glória do Senhor, né? Quando a gente vai comprar as coisas, eu gosto de estar registrando, mostrando, tipo, para o quê? Dar credibilidade do que está acontecendo, né? Olha lá, outro local. Esse daí, Osias, esse aí foi um dos lugares que eu cheguei, eu parei o carro. Hoje já é a terceira, acho que, vez que a gente está assistindo lá. É um setor de Santo André, tá? E aquela região lá, eu cheguei, estava com o carro parado, uma mãe estava brigando com a filha. Inclusive, hoje é ela e a filha o local que faz o nome, a anotação. Então, assim, de uma briga, a coisa surgiu. Eu já cheguei, atravessei a rua, eu gosto de separar a briga. Giovana já falou para mim, para com isso, mozão. Você vai, eu vejo briga, eu paro e vou lá. Não sei nem o que está tratando, mas eu gosto de separar a briga. E aí eu vi lá a briga da família. E assim vai acontecendo, sabe? É isso, é você se colocar na disposição do Senhor, é você ter tempo disponível para Deus, né? Você tem que estar disponível para o Senhor. Então, quanto mais tempo você tem para o Senhor trabalhar, mais Ele vai te colocar situações, né? Tem mais coisa aí, mozão? Põe mais alguma coisa aí para mostrar. Aquela ali que está... Vê lá, vamos ver se... Aí, lá no Níger, campanha do cobertor, é isso? Vamos ver. Subiu. Pronto, ó, as Marmitex. Então, a gente deu isso aí lá no Grajaú, né? Onde muito precário, tem várias pessoas também, numa favela grande que tem, uma comunidade, né, no Grajaú. E é isso. Então, essa campanha, mesmo quando a gente voltar, eu estou retornando para o Níger, já falando aqui de primeira mão, o aeroporto abriu, eu tenho que ir rápido lá para ver nossa residência e, né, arrumar algumas documentações e assim, mas vai continuar o projeto, não para mais, por quê? Agora foi o Senhor que abriu o Níger, né, aqui no Brasil também. Então tem algumas redes aí, depois a Giovana vai pôr, né, tem o Instagram, tem Facebook, o YouTube. Então é isso, eu acho que deu para a gente dar um panorama para todo mundo, né? Agradecendo a todos que participaram. Queria deixar agora sim as considerações finais, mas antes, deixa eu só ter um louvor aqui que justamente chama Juntos em Casa. Queria compartilhar com vocês ainda. E o Senhor deu exatamente aqui em casa, né? A gente tem a live de Juntos na Varanda. E é assim, olha só. Não importa o lugar, eu nasci pra te adorar. O meu coração é teu, ó Senhor, receba o meu louvor. Alegria do Senhor é que me fortalece. Jesus é a fonte de água viva
descansarei. Não pense que o Senhor te abandonou. Os seus olhos estão em todo lugar. Com Jesus dentro do coração, mesmo dentro de casa, não me sinto preso, não. Juntos em casa, não se turbe o vosso coração. Não pense que estais sozinho, pois os olhos do Senhor estão sobre nós. Fortalece o cansado, dando paz a quem te pede. É Jesus o meu amado. É Jesus o meu amado. Oh, oh, oh. É Jesus o meu amado. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Osias, querido, suas considerações finais. Aleluia. Eu quero dizer para os irmãos que quando a Bíblia fala ide, fazer discípulo de todas as nações, na realidade o ide ali no original é indo. Então é um estilo de vida. É 24 horas por dia. É o teu respirar, é falar de Jesus. Eu quero dizer para os irmãos que a igreja, ela não é um museu cheio de obras-primas, pessoas perfeitas, mas é um hospital, né, para pecadores imperfeitos, que você vai ter que saber lidar. Assim como o Alexandre falou, né, dos mendigos e tudo mais, eu também já tive essa experiência de trazer mendigos lá para casa. Teve um que nós demos um banho nele, fizemos a barba e o cabelo, aí foi eu descobrir que o olho dele era azul, que antes não dava nem para ver. E já tivemos experiências boas, experiências ruins, né? Já fui assaltado com isso, né? Teve um que 2 meses depois morreu de AIDS, mas teve outros que nós conseguimos emprego, que se recuperaram, que seguiram no Senhor, e nós temos várias experiências nessa área também, querido, porque o discipulado, amados, é um irmão mais maduro, tá? Cuidando de um outro que está chegando agora, tá? Enquanto fazem a obra juntos. É dessa maneira que você vai fazer discípulo. Você não faz discípulo dando um curso, fazendo reunião, mini culto em casa. É uma obra de relacionamento. São essas as minhas considerações finais. Se você quer saber mais sobre isso, entre em contato com a gente, tá? Eu não sei se a Giovana tem aí o meu WhatsApp, se quiser colocar à disposição, tá? Para a gente poder, é 021 do Rio de Janeiro, 99-575-5729. Tá? E o meu prazer é estar aqui à tua disposição para te ajudar, tá? Para que você possa realmente se envolver com toda intrepidez e ousadia, tá? nesse estilo de vida de ganhar e edificar vidas, de indo fazer discípulo de todas as nações. Um grande abraço a todos, Deus abençoe. Gostei muito. Osias, grande, maravilha, garoto. A família toda Matos, um abraço para os discípulos aí do Rio, enfim, foi maravilhoso, que Deus abençoe, obrigado pelo seu tempo, pelo estar, ter aceito o convite, e que Deus te abençoe. Quem sabe até uma próxima, hein? Quem sabe aí, vai rolar uma próxima aí, um repeteco. Isso aí. Valeu. Maravilha, garoto. Aqui. Um beijo, Osias. Beijo. Pô, maneiro, hein? Qual é, pô? Do Rio de Janeiro, aí, maneiro, pô. Qual é? 222. 222 aí, pô, maneiro aí. Valeu. Valeu, querido. Um abraço. Mozão vai entrar aí? Aê! Joia! Mozão, benção, né? Benção. E queria agradecer, né, a todos, também você, Mozão, que está sempre aí na operação, nos bastidores, né, na direção, e só temos a agradecer, né, meu amor, essa questão, esse tema hoje foi bem bacana, tem tudo a ver com a nossa vida, né, amor? Tem tudo a ver com
Esse amor é algo que Deus colocou no nosso coração. Queria deixar mais um versículo aqui, que está em 1ª Epístola de João, capítulo 2, verso 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. É um dos versículos que praticamente sempre eu gosto de estar colocando, falando. Então, a gente procurar olhar sempre para o Senhor Jesus, né? Procurar seguir os passos do Mestre. Até porque, se a gente parar de imitar Jesus, a gente passa a não ser mais discípulo dele, né? Um seguidor dele. Então, agradecendo, né, a família, o Osias. Ele está lá ainda, lá? Dá para dar um trio nós dois aí? Nós 3 aí, pronto, olha lá, vai lá. O Osias está aí, ó, a Giovana chegando, Giovana que está ali na operação. Né, mozão? Fala algo aí, mozinho. Então, boa noite para todos. Creio que foi uma live super edificante. Para mim, pelo menos, foi uma bênção. Muitos assuntos, muito embasamento bíblico e, o mais importante, muitos testemunhos, né? Porque o evangelho é vida e é diário e a gente precisa. Eu aprendi muito sobre isso na África, né? Principalmente país muçulmano, onde você não tem muita voz, né? Você precisa ser. Então, eu fui entender o que era o evangelho, viver Cristo para que os outros pudessem ver Jesus em mim. E, então, um dia eu tenho a oportunidade de falar um pouquinho daquilo que eu já estava vivendo. Então, louvo a Deus por isso. Louvo a Deus que tem pessoas interessadas nesse assunto, que estão querendo mesmo viver esse evangelho de igreja na rua, porque nós somos a igreja, né? E o resultado daquilo que a gente vive no nosso dia a dia, na rua, no trabalho, na escola, ou seja onde for, é quando a gente se reúne para adorar a Deus, é para testemunhar do resultado daquilo que já aconteceu. Então, bênção demais, muitos testemunhos lindos aí que o Osias compartilhou. Creio que o pessoal foi bem edificado. Quero só agradecer. Valeu, Osias. Também. Beijo. Beijo. Deus abençoe. Valeu, tchau. Então, pessoal, voltando, vou estar fazendo as considerações finais. Obrigado por estar conosco até esse horário. Tchau, mozão. E você pode também estar entrando nas redes aí, mozão vai pôr. Tem um canal infantil para os seus filhos, Turma do Xande, XAND, que você vai encontrar lá no YouTube, olha que bacana. Turma do Xande, é só você clicar, entrar. Eu estava olhando de um lado para o outro e... Cadê lá, moça? Eu vou colocar, peraí. Ah, obrigado. Eu estava para um lado, para o outro e... Olha lá o que aconteceu. Olha eu aqui. Pronto. Rodando! Põe lá a Turma do Xande, mozão. Cadê a Turma do Xande? Meu Deus, rapaz! Vai pôr a Turma do Xande para nós. Papais e mamães, se inscrevam em um canal edificante, Palavra de Deus. Olha lá, vamos pôr um pedacinho para você. Ali está o canal. Fácil demais. Pedacinho. Juntos, né? E tem muita novidade. Meu Deus, cadê? Meu Deus, tô com saudade. Meu Deus, papaizinho, que saudade, papai. Então tem ali, ó, a vovó Girafa, tem o Xandinho, tem o Doguinho, né, que não é o Little Dog, né, é o Doguinho mesmo, né, fazendo aquele inglês, né, de brasileiro, como parqueando, né, arrivando, e assim vai. Então, é bem bacana. E as nossas redes, você pode entrar no próprio canal aqui, tem vários outros temas, né? O último estudo que a gente foi fazendo uma sequência de vários blocos foi Injustiça é Pecado. E tem vários outros temas que vocês podem estar sendo edificados também. Muito obrigado, que Deus abençoe. Boa noite também. Maxon, é isso? Acertei. Isabel, que Deus abençoe. Boa noite. Amém. Deus abençoe, Helenilda.
Adma, Deus abençoe, acertei. Quem mais está aí? O Emílio, o Bruno, um abraço, querido. Um abraço para todos que participaram, um ótimo tempo juntos. Amém, Gilberto, um abraço. E vamos lá, mozão. Que Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus. E essas são as considerações finais. Eu vou concluindo aqui, dedilhando, adorando o Senhor. Juntos em casa, não se turbe o vosso coração, não pense que estás sozinho, pois os olhos do Senhor estão sobre nós. Fortalece o cansado, dando paz a quem lhe pede. É Jesus o meu amado. É Jesus o meu amado. Oh, oh. Boa noite, pessoal!